Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio de Mais Kardec. Nós estamos estudando, hoje é o último programinha aí, bem rápido, que eu estou apresentando para vocês, o catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, recomendações do próprio Kardec na época para que os grupos de estudo fossem mais proveitosos possíveis. E hoje, por fim, nós vamos ver as obras realizadas fora do Espiritismo, né? E tem uma explicação do Kardec. Então, sem demora, vamos para ela. Qual é esta explicação que Kardec deu para indicar obras realizadas fora do Espiritismo? As obras seguintes, escritas em diferentes épocas, interessam ao Espiritismo pela similitude dos princípios, pelos pensamentos espíritas que nelas se encontram, pelos documentos úteis que encerram ou pelos fatos que aí se acham casualmente relatados. Entre os autores contemporâneos, se alguns escreveram sem o conhecer, outros, sem o nomear, inspiraram-se evidentemente no todo ou em parte de seus princípios. Se incluímos neste catálogo algumas obras que já não se encontram à venda, em razão de sua antiguidade ou porque estão esgotadas, o que tivemos o cuidado de indicar é para chamar sobre elas a atenção das pessoas que possam encontrá-las nas bibliotecas ou em algum outro lugar. Olha que interessante. Então, são obras que Kardec indicava porque tinha alguma coisa falando sobre o Espiritismo sem mencionar o Espiritismo, né? Os autores, né? Pelos fatos e pelos documentos úteis, né? Que estavam lá casualmente relatados, né? E aí ele fala em filosofia e história, por exemplo, os livros, né? Livros, brochuras, enfim, isso aqui está tudo detalhado. Alma, demonstração de sua realidade, deduzidas dos efeitos do clorofórmio da anestesia. Olha que interessante, perceba que não é um conteúdo espírita, mas tem a ver com o espiritismo. A alma, sua existência, suas manifestações. A alma, conferência sobre a alma, né? Alma e a vida, e de novo, né? Não são autores espíritas, mas tem a ver com o espiritismo. Amizade após a morte. O ano de 2440 será mesmo que sonhei. Olha que legal. Apolônio de Tiana. Arcanos revelados da vida futura. Bíblia na Índia. Olha que interessante. Você faz um mergulho assim, inclusive em outras religiões que não são as cristãs, que não sejam as cristãs. Buda e sua religião, calvinistas das Cevenas, a história dos calvinistas das Cevenas, Channing, sua vida e suas obras, consciência e fé, curiosidades teológicas, meu fantástico Deschamps, não, meu fantástico só, Deschamps é Émile Deschamps, é o autor. Destino do homem nos dois mundos, perceba, não são obras espíritas, os destinos da alma, pequeno dicionário dos dicionários, dicionário universal enciclopédico, o Deus desconhecido, tratado do discernimento dos espíritos, novos dogmas, dogmas cristãos, quer dizer, história dos dogmas cristãos, a dúvida, e assim vai, perceba que tem muita coisa, Dionis, escrínio literário e filosófico, o inferno, ensaio de filosofia religiosa, ensaio sobre identidade, da existência e dos atributos de Deus, fim do mundo em 1911, então não aconteceu, mas lembra, 1858 ele estava indicando isso. Teoria dos quatro movimentos, Fourier, a vida e suas obras, a igualdade, os grandes mistérios, as alucinações, homem e natureza, Uck, o livro das mães e dos filhos, viagens à Zelândia, a imortalidade, noites de São Petersburgo, orações de Ludovico, um filósofo ao pé do fogo, Lavater, o romance do futuro, a letra mata e o espírito vivifica, carta de um livre pensador a um pároco de aldeia, cartas a meu irmão sobre minhas crenças religiosas, cartas dirigidas às pessoas simpáticas às ideias sociais e providenciais. Olha que interessante. Maomé e o Alcorão, o Manual
de Chefolius, acho que é assim que fala. História da França, O Lavrador Thomas, O Materialismo Contemporâneo, Meditações sobre a Vida e os Deveres, O Mago Merlin, né? As Migalhas da História, Histórias dos Miraculados, A Palavra Divina, Misticismo na França no tempo de Fénelon, Os Oráculos de Nostradamus. Olha, até isso foi parar. Quer dizer, Kardec faz você ter uma visão assim ultra ampla, né, dos assuntos da vida. Euge Barreste, eu não sei como é que é isso, Nos Origem e Transformações do Homem, da Humanidade, o Protestantismo Liberal, o Regimento Fantástico, Religião e Política na Sociedade Moderna, para quem vive falando assim, não mistura política com espiritismo. Pois, o espiritismo é absurdamente político, né? Só não enxerga quem não quer. E, enfim, tá tudo certo. A Religião do Bom Senso, Resoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, e aí vai. Terra e Céu, São Martin, Minhas Prisões, Swedenborg, Sua Vida e Suas Obras, o espiritualismo racional, o espiritualismo e o ideal, Terra e Céu, traduções populares comparadas, As Três Filhas da Bíblia, Vianney Abade, Haverá uma Vida Futura, Uma Voz Vinda dos Céus, Viagens ao Tibete e à Tartária, Vidente de Prevost, não sei como é que fala, traduzido do alemão, Prevost, História de Joana d'Arc. E aí ele indica também romances. Não eram romances espíritas, mas eram romances. Seráfita, Assassinato da Ponte Vermelha, ou Assassinato da Ponte Vermelha. Eu nunca li o que está no parênteses, caramba. A Cabana do Pai Tomás, não é Cabaná, tá errado, seu Evandro. A Dupla Vista, Louis Hubert Bonnemer, A Maga dos Alpes, O Acendedor de Lampiões, Jeanne Eyre, Curebel, sei lá se é assim. Contos de Natal de Dickens. Gente, eu sou apaixonado, especialmente por um conto do Dickens, né? A Condessa de Monte Cristo, Madame de Chamblay, A Lenda do Homem Eterno, O Louco Yegoff, Spirit, Gautier, O Falecido Precier, Duas Filhas do Sr. Plichon, As Duas Filhas do Sr. Plichon, Lídia ou Ressurreição, Histórias Extraordinárias, Robson Crusoe, quem não ouviu falar, né? A Segunda Vida, Cali Sand, sei lá, Consuelo Sand, enfim, Mireta Sauvage, Nós no Mistério de Paris, O Magnetizador, Gilbert e Gilberta, e aí vai. Teatro, Galileu, né, para ler as peças de teatro. O Drac, Elixir de Cornélios, Ideias da Senhora Albright, As Ideias da Senhora Albright, não sei como é que fala. Maxwell, também tem de ciências, de astronomia, geologia, discursos sobre as revoluções do globo, a Terra antes do dilúvio, do homem antediluviano, inteligência dos animais, o espírito dos animais, novos princípios de filosofia médica, frenologia espiritualista, frenologia, fisiognomonia, e aí magnetismo também, né? Anais do Magnetismo Animal, Revista Magnética, Tratado de Sonambulismo, Correspondência com o Sr. Deleuze-Bilot, Esboço da Natureza Humana, Fisiologia, Medicina e Metapsíquica do Magnetismo Animal, Instrução Prática sobre o Magnetismo Animal, Tratamento de Magnetismo em 12 lições, Arte de Magnetizar, Memórias e Aforismos, Curso de Magnetismo em 12 lições, Memórias, Cartas ódico-magnéticas. Aí ele coloca, perceba que a base de conhecimento que ele está propondo é para que a gente entenda, especialmente, a Gênese, céu e inferno, né? Está falando muito de magnetismo, porque ele vai usar muito isso no livro dos médiuns.
Entende essa base de um professor que vai te dando muitos livros para você formar o seu conhecimento, a sua opinião? E aí também ele recomenda obras contra o espiritismo, mas que doideira é essa? Olha que interessante. Anota aqui, ó. Deixa eu botar a Zezinha para ler. Proibir um livro é dar mostras de que o tememos. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar sua leitura aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. As referências à Revista Espírita indicam as obras que foram refutadas. Entendeu? Não tem jeito de você julgar alguma coisa sem conhecer. Então ele recomenda livros contra o espiritismo, para que se conhecesse a fundo realmente e para ter até argumentação e refutar. O que é refutar? É responder com argumentos, né? Então, olha, você refutou uma tese. Algum cientista apresenta uma tese e um outro cientista refuta, ou seja, diz, oh, isso aí não está certo por isso, isso, isso. Era isso que Allan Kardec fazia, né? E ele propunha aí para que as pessoas pudessem acompanhar. Olha que legal, os livros que ele indica que são contra o espiritismo: A Imortalidade, a Morte e a Vida, Mesmer e o Magnetismo Animal, Mesas Girantes e Espíritos, O Maravilhoso, Espírito Batedor, Estudos sobre o Fluido Nervoso e a Solução Definida do Problema Espírita, do Êxtase ou dos Milagres como Fenômenos Naturais, Incoerências, História do Maravilhoso nos Tempos Modernos, Costumes e Práticas dos Demônios ou dos Espíritos Visitantes do Espiritismo Antigo Moderno, Demônios de Sócrates, Pastoral, Refutação Completa da Doutrina Espírita. Olha, esse foi arrogante, hein? Refutação completa. Mortos e Vivos, Os Mortos e Vivos, A Magia e a Astrologia, do Espiritismo, Espiritismo diante da História da Igreja, dos Espíritos e de suas relações com o mundo invisível, das Ciências Ocultas e do Espiritismo. Como você pode perceber, teve muita, mas muita coisa, né, que realmente ele indicou, né, para que a gente pudesse ter uma visão assim mais ampliada sobre a própria doutrina espírita, até quem contestava. E a maioria destes livros, ou se não todos, foram contestados com explicações, refutados, não contestados, com explicações na Revista Espírita. Legal pra caramba, né? Bom, e é isso. Esses 3 programinhas tiveram a intenção só de atiçar a sua curiosidade. Lembre-se, tem um endereço aí, um link do Google Sala de Aula, que eu disponibilizo diversos PDFs, inclusive este daqui, para que você possa consultar do jeito que você bem entender todas essas obras que estão citadas. Tá bom? Obrigado pela sua presença e nós voltaremos, Evandro? Eu voltarei com novos programas desta série Mais Kardec. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Tchau!